dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rosana, sou coordenadora de RH aqui na Pascoaloto e hoje estamos mais uma edição do Diversificando. Hoje nós estamos aqui com 3 mulheres talentosas e a nossa discussão vai ser pautada em cima dos desafios do mercado de trabalho, o que as mulheres têm que fazer dia após dia, enfim, como as mulheres conseguem alçar e alcançar cargos de liderança, ou mesmo se elas não almejam isso, mas que elas possam ser felizes no trabalho. Então, hoje está aqui comigo a professora Vânia Herrera. Ela é doutora em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, mestre em Engenharia de Produção pela UFSCar, bacharel em Ciências Econômicas pela UFMS. Atualmente, ela coordena os cursos de Administração e Engenharia de Produção do Centro Universitário Eurípides de Marília, a Univem. Professora Vânia, é um prazer ter você aqui conosco, viu? Muito bem-vinda. O prazer é todo meu. Estou aqui também com a professora Célia de Oliveira de Santana, é professora doutora, professora no Univem, em cursos de graduação e pós-graduação. Atua em empresa de consultoria na área de desenvolvimento de pessoas. Tem vasta experiência na área de recursos humanos. Ela é graduada em Serviço Social, Administração e Direito. Doutora e mestre pela PUC, São Paulo, pós-MBA pela USP, com mais de 35 anos de experiência em indústria de alimentos de Marília. Ela foi gestora administrativa de recursos humanos por mais de 20 anos. Está aqui comigo também Alexandra Alice Marinheiro. Alexandra Alice Marinheiro, a identidade de gênero, ela se declara como travesti, ela tem 21 anos, ensino médio completo e hoje trabalha conosco como operadora de teleserviços aqui na Pascoaloto. Então, professora Célia, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença, muito bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada a você. Nossa. E você, querida Alexandra, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite, tá bom? Nada, o prazer é todo meu. Aqui a ideia hoje é a gente ter um debate de ideias. Então, eu acho que para a gente começar, eu vou perguntar para as professoras. Pensando em mulheres professoras, vocês como educadoras, como vocês veem a educação como uma mola que incentiva e que inspira as mulheres a buscarem desenvolvimento, competitividade, mercado de trabalho e se sentirem empoderadas para isso? Ô, Rosana, a mulher entrou tardiamente no mundo da educação, porque não lhes era permitido estudar. E, infelizmente, tiveram que correr atrás desse ato, né, que ficou aí na educação brasileira. Só um minutinho, tá dando microfone, né, Célia? Gente, é porque eu acho que vocês estão uma do lado da outra. Então, vou ativar uma. Célia, você pode desativar o seu microfone só para a gente testar? Vê agora, Vânia. Vamos lá. Agora ficou melhor. Tá bom. Vocês Voltando. querem... Peraí. Eu vou só anotar aqui o tempo que deu o corte. Pode voltar. Então, Rosana, as mulheres entraram tardiamente no mundo da educação. Por quê? Não lhes eram permitido estudar, porque lugar de mulher era onde? Era dentro do lar, como mães, como filhas, como cuidadoras da casa. Ao longo do tempo, depois de muitas lutas pelos seus direitos, elas foram buscar essa educação. Só que aí nós temos um problema, né? Era-lhes podado o ensino nas áreas de exatas, por exemplo. A mulher tinha que fazer artes, tinha que estudar culturas de um modo geral, tricô e crochê, enquanto os meninos estavam lá estudando álgebra, geometria. Então, já estava explícito essa secção dentro do sistema, né? Esse sexismo dentro do sistema. Então, tiveram que correr atrás
ao longo do tempo, buscar essa qualificação onde? Nas universidades começaram a ser formadas as primeiras mulheres médicas, as primeiras engenheiras, e tendo depois a grande barreira que era adentrar no mercado de trabalho. Então, estamos em 2020, como andam as coisas? Muitas conquistas as mulheres tiveram, mas principalmente dentro do âmbito da indústria, ainda em cargos mais elevados, no âmbito da gestão, para essas mulheres com formação, com mestrado e com doutorado, ainda é bem complicado a sua ascensão. É o que nós chamamos de teto de vidro. Ela vê a posição, mas não consegue ultrapassar essa barreira que é colocada por esse, vou falar assim, machismo, né? Por essa acho que eu vou ter que arrumar aqui. Não é o termo machismo que eu queria usar. Esse sexismo, acho que aí depois corta e arruma, né? Esse sexismo que é enraigado na nossa sociedade. Isso é mais forte em países do terceiro mundo, né? Países que foram colonizados. Nós temos aí o modelo padrão de pessoa exemplar que a maioria das organizações querem nas empresas. Qual que é o padrão? É o homem branco e hétero. E as mulheres? As mulheres e as outras diversidades ficam de lado. Então, existem cotas hoje para alguns setores. A exemplo, nós estamos no período, ainda não terminou o período eleitoral, existem cotas para pessoas, para as mulheres na Câmara, no Senado e nas prefeituras, né? 30% é reservado para as mulheres. Os homens são contra essas cotas, esse regime de cotas. Mas pensem bem, por que existem essas cotas? Porque a minoria ainda da mulher sendo representada na Câmara, no Senado, nas prefeituras. Nessa última eleição, até o momento, nós não tivemos praticamente 12% das mulheres eleitas no país inteiro para as prefeituras, foram em cidades não tão representativas assim. Nem a mulher, infelizmente, vota na mulher. Então, nós temos essas questões. O que nós precisamos fazer? Muita coisa ainda. Nós estamos no começo de um desenvolvimento, de quebra de paradigmas, e colocar que a mulher ela é capaz, assim como todas as outras, os outros membros das minorias, sejam as mulheres trans, os homossexuais, as pessoas portadoras de necessidades especiais, porque nós, mulheres, somos o outro. O padrão, nós mulheres e os outros agentes são os outros, né? E o outro em referência a quem? Ao padrão que está estabelecido na sociedade, que é o homem branco hétero. Primeiro, muito obrigada por estar aqui. Também é um prazer falar ao lado da doutora Vânia. Endosso o que ela disse. Eu queria dizer o seguinte, a questão da mulher, a gente sabe que ainda existe algumas dificuldades, algumas situações, a gente acaba tendo algumas dificuldades na carreira existente. Mas é uma questão cultural também. Então, desde criança, a mulher é criada numa situação com mais cuidados, a princesinha, né? Não deixa fazer determinadas coisas. Então, acaba criando toda uma situação em volta, né? dessa menina, que depois vai para a escola, que depois vai para o trabalho, enfim. E acaba, às vezes, levando esse ranço para o seu lado. Penso que a gente já teve várias conquistas, né? E acredito que o que pode ser feito, cada vez mais, é uma educação na própria residência, na própria casa, onde começa, onde está. Que os pais a vejam como um ser humano que tem tantos direitos quanto outras. Né? Não importa se é menina, se é menino, o que importa é que é um ser humano. Quando chega, por exemplo, na escola, também acha que deve ser tratado como um ser humano, e não com essa separação, se é homem, se é mulher. Agora, indo para o lado, por exemplo, a gente falando aqui na universidade, quando a gente trabalha com as meninas ou com os rapazes, não importa, a gente tem que quase ser um exemplo, né? Mostrar para elas que
Elas primeiro são seres humanos e que elas devem chegar no mercado pelas suas competências, independente de sexo, independente de qualquer diversidade existente. Eu acho que o que a gente tem que bater firme é que aquele que tem competência deve chegar, deve galgar lugares. E não pelas situações, se eu sou do sexo feminino, eu não posso tal coisa, se eu sou hétero, eu não posso tal coisa, não. Eu sou um ser humano, que eu desenvolvo minhas competências através de conhecimentos, lembrando que essas competências podem ser técnicas ou socioemocionais, que a gente tem que desenvolver isso e depois entregar isso, seja para o mundo ou seja para uma questão organizacional. Quando a gente vai contratar um profissional, eu não vou escolher pela questão do sexo, mas sim escolher pelas competências que ele pode me entregar. Tanto é que quando a gente contrata alguém, a gente vai buscar o que a gente tem para exigências, né? Exigências são os requisitos do cargo. Então, se a mulher atende, se o homem atende, se o trans atende, enfim, o que importa para a empresa é quem consegue fazer as melhores entregas. Então, acho que esse é um ponto que a gente pode estar bem atento e considerar que não é por sexo, é por resultados que se pode se entregar. E aí agora eu quero conversar com a Alexandra, até para que a Alexandra traga, a partir desse momento da identidade de gênero, como a pessoa que ela se identifica, a expressão de gênero dela é uma travesti. Então, Alexandra, eu quero que você me fale o seu olhar feminino hoje, como você olha esse mundo. Bom, já fazendo um adendo também sobre o que a professora Vânia falou no início, e até o que a Célia mesmo falou para complementar um todo, é que por questão dessa privatização da chegada da mulher no ensino, né, dessa barreira que essa criada, com pessoas trans no geral, mas principalmente com mulheres, principalmente quando geralmente uma pessoa trans, ela se assume por volta dos 14, 15 anos, mais tardar aos 17, digamos assim. E ela tá no ensino fundamental, no ensino médio. Então, assim, a partir desse momento, geralmente, ou ela é expulsa de casa, ou a vida dela se torna um inferno, ao ponto dela não conseguir ter uma vida letiva. Então, além de se privar do ensino superior, é se privar do ensino básico para se chegar no ensino superior. Então, por isso que é ainda menor a visão de pessoas trans sendo formadas hoje com o ensino superior, exatamente por questão desse motivo. E eu acho que hoje em dia, por mais que a gente tenha conquistando esse espaço, e hoje em dia eu consigo ver até pessoas trans serem professoras, inclusive amigas minhas trans que estão se formando como professoras. E isso, assim, me traz uma felicidade imensa, porque também traz a questão da representatividade, de você se ver como a possibilidade daquilo. Se eu, na época, eu falo ainda que eu ainda sou, de certo modo, privilegiada, porque eu consegui terminar o meu ensino médio, pretendo cursar a faculdade ano que vem, de Ciências Sociais, e a gente sabe que, por questão de toda essa privatização, né, a gente está correndo aí atrás do tempo, a gente sabe que muita mana aí acabou sofrendo no passado para hoje eu estar aqui, e eu valorizo muito essa luta. E falando em questão do próprio sexismo mesmo dentro do meio corporativo, hoje já é mais fácil, assim, pelo menos eu encontro menos resistência com pessoas trans em determinados espaços de emprego, mas ainda realmente não só vendo hoje em certos espaços realmente específicos que são mais, digamos, dominados pelo homem, ainda tem essa resistência de uma mulher trans se ver trabalhando. Se nenhuma mulher cis consegue se manter numa vaga assim, é bem mais dificultoso para uma mulher trans conseguir. Mas, de certo modo, a gente não desiste, a gente está indo atrás da nossa luta. E quer queira ou não, eu mostrando, tipo, eu carregando um crachá no pescoço, voltando no ônibus, para pessoas assim, às vezes que não são trans, que não são da comunidade, mas se eu vejo uma pessoa trans na rua e ela vê esse crachá no pescoço, ela vê como uma possibilidade também de também ter uma carreira, sabe? Coisa que para pessoas trans sempre foi privada. Então, parece que não, mas um crachá no pescoço de uma pessoa trans pesa em muito. E eu dou muito valor a isso. Olha, eu quero agradecer, ficou assim imensamente feliz, né?
3 mulheres, opiniões maravilhosas, e é muito importante a gente olhar que, apesar das dificuldades, né, de passar, né, ultrapassar, e parece que a toda hora, não acho que necessariamente hoje a gente tem muito que provar, né, mas sempre fica um pouco assim, mas mesmo assim, a suavidade da fala permanece, numa linha de pensamento muito relevante, numa linha de pensamento inteligente mesmo, né? Então, aí eu quero agora perguntar também, eu tenho uma curiosidade aqui com a professora Vânia, que fez engenharia de produção também, professora, certo? Eu queria saber, você consegue me falar quantas mulheres tinham no seu curso de engenharia? No meu mestrado em engenharia tinha muitas mulheres. Por quê? A engenharia de produção é a área da engenharia que ela tem várias disciplinas dentro da área de negócios. Então, há muito interesse por parte das mulheres. Porém, frente às outras engenharias, como a mecânica, como a mecatrônica, né, que ela é mais masculina. Na minha época, existia um preconceito, eu via muito isso nos outros cursos, na elétrica também. A gente passava na sala de aula, tinha 30 meninos e 2 meninas. E aí os colegas falavam, olha, aquelas 2 ali, não sei não, hein? Mulher não é, sabe? Então, aqueles cochichos, aquelas coisas todas. É a mesma coisa que acontecia mais antigamente com a medicina e a enfermagem. Medicina é para homens, para o hétero, né? E a enfermagem é para a mulher e para os gays, para as mulheres de outro gênero. Mas é uma quebra de paradigmas. Hoje a gente tem médicas trans, principalmente fora do país ainda, infelizmente, mas no Brasil temos ainda, estão surgindo, que elas estão começando a ter essa possibilidade da família não reprimir mais, porque mesmo famílias mais aculturadas, existe esse preconceito de mostrar à sociedade que tem um filho ou uma filha transgênero, né, que tem um filho diferente, né, ou que tem no meu tempo, que você tinha uma filha que fazia engenharia, e aí vinha a pergunta das colegas, né, da minha mãe, mas ela não tem namorado? Mas ela não vai casar? Sabe, sempre colocando a questão sexual na questão da profissão, né? Então, hoje, dentro da Sociedade Paulista de Engenharia de Produção, né, que eu sou vice-presidente, a gente quer mudar esse paradigma. Falei com o presidente, o professor Milton, que nós queremos fazer um movimento, não só dentro do estado de São Paulo, e também em outras entidades, capitaneando essa questão, né, de sermos todos iguais em competência, como a professora Célia falou, mas para isso, toda hora eu falo isso para os meus alunos, para as minhas alunas, para os meus alunos héteros, para os meus alunos que sejam de gênero, né, como orientação sexual diferenciada. Eu falo, gente, nós temos que provar a todo momento que somos competentes. Vocês só conseguirão isso por meio de muito estudo, muito empenho, e aí ninguém vai questionar nada, não vai ter nada para questionar. E não teria que questionar, não teria nem que falar isso para os meus alunos. Mas ainda a gente está num país latino, aquela coisa toda que as pessoas apanham para deixar de ter uma orientação diferente, né? Então, eu tenho alunos e alunos que me procuram na minha sala para confidenciar a sua orientação e porque está apanhando em casa, porque tem uma orientação diferente. Então, o que a gente faz? A gente acolhe, e tem que acolher e falar assim, não, você vai conseguir provar para eles que você tem a competência, que a sua orientação não tem nada a ver com a sua competência, talvez lhe faça mais forte, lhe fará mais forte, lhe fará um profissional diferenciado. Pega o exemplo de vocês aí na empresa. Os índices que eu peguei. É uma empresa que foi uma das pioneiras e que está mapeando esses resultados. A Pascoaloto tem um mérito muito grande nisso, de acolher as diferenças. Quase 70% de mulheres, 69% de mulheres, né?
arredondando aí praticamente 70%. Isso. Grande parte sendo pessoas de cores, né? E falar das pessoas de cores, porque tem o preto, tem o amarelo, tem pessoas, né? Diferentes cores, diferentes etnias. E temos as pessoas transgêneros. Então, isso dá uma abertura muito grande. Eu falei ontem para você, eu espero que a nossa Alexandra um dia ocupe um cargo lá na alta cúpula da empresa, né? Por quê? Porque é uma pessoa que tem, você vê, conversamos pouquíssimo aqui com ela, você vê que ela tem uma capacidade de raciocínio, ela tem uma visão analítica, e é uma pessoa que, como disse a Célia agora há pouco, vai trazer grandes resultados para a organização. Não sendo uma vitrine da inclusão, né? Como eu disse na minha tese, como criei essa tese, que a mulher, muitas vezes, ou a pessoa trans é colocada na alta cúpula só para provar, como acontece nos Estados Unidos, o índice da diversidade. Mas mostrar que são competentes, pô. Se a empresa já tem toda essa abertura, logo, ela vai estudar, ela vai estudar ciências sociais, né? Daqui a pouco ela vai querer fazer uma engenharia, porque pode fazer o caminho inverso que eu fiz. E ela vai fazer, e ela pode chegar a ter um cargo na diretoria da empresa. Então, é isso que a gente espera, mas a gente sabe que é um caminho árduo, que vai demandar dela o mesmo que nós, mulheres, demandamos, que é o quê? É ter 3 turnos, né? Cuidar da casa. Alexandra, você sabe disso, que não é fácil, né? Cuidar da casa, cuidar da mãe, cuidar da família, fazer compras e estudar, né? Então, eu acabei doutorado, você parou de estudar? Nunca, mas jamais, eu dou aula ainda, coordeno 2 cursos, dou aula e toda hora eu tenho que estar estudando. Mesma coisa a Célia. A Célia tem um currículo, você vai ver, a Célia fez quantas graduações? Umas 3 ou 4 graduações, fora o mestrado, fora o doutorado e especialização. Então, é um espelho a Célia é um espelho para mim, uma referência para mim como mulher. Ela começou a trabalhar muito cedo. Ela começou a trabalhar com 16 anos, Alexandre. Olha aí, nunca parou de estudar. E veio lá de baixo, lá de chão de fábrica, não foi, Célia? Chegou a um alto cargo na organização. E hoje ela está aqui com a gente, mas de trabalhar, para trabalhar nas suas consultorias, de estudar, e sempre sendo um modelo e referência para os nossos alunos, né? Então, eu acho que nós vamos conseguir ser uma sociedade mais igualitária a partir do momento em que pararmos de abaixarmos a cabeça para um xingamento, porque mulher também é xingada. Você está no trânsito, olha lá, tinha que ser mulher, né? A Alexandra, olha lá, o que será que é? Uma mulher que não deu certo ou uma que não deu certo? Não, uma mulher que deu super certo e vai dar mais certo ainda daqui a um tempo. E ela hoje tem um emprego, olha o orgulho dela, é um crachá. E isso mesmo, é o crachá, eu estou trabalhando. Eu tenho muitos colegas em São Paulo do grupo de pesquisa, mulheres trans, que acabam indo para trabalhar na rua, como a gente fala, porque não conseguiu uma vaga numa organização, né? Então, a gente acompanha também nas redes sociais, e muitas encontram na rua o quê? Pessoa que explora, as pessoas que batem, não pode frequentar uma padaria, não pode... A gente está vendo isso rotineiramente. Então, isso tem que acabar. Chega de agressão, a gente quer igualdade, todo mundo quer ser igual, né? Ótimo. Muito obrigada, professora Célia. Olhando agora, pensando na sua consultoria, trabalhando com recursos humanos, na parte de desenvolvimento humano, como é que você vê esse cenário hoje? Então, primeiro, deixa eu agradecer os elogios da doutora Vânia, né? Elogios, assim, além de tudo, é minha chefe. Ela é coordenadora dos cursos que eu leciono. Olha, eu acho que enquanto a gente ficar tratando por gênero e não como ser humano, a gente vai ter problemas. Então, a gente tem que pensar que nós somos seres humanos e que, dependendo, temos gênero, se há qualquer situação assim. Por outro lado, a gente tem que pensar também que as organizações precisam se preparar, a sociedade precisa se preparar. Eu já vivenciei situações da gente ter que mandar alguém para manutenção, uma moça trabalhar na manutenção,
e a manutenção rejeitar, né? E a gente tem que ir lá trabalhar com a manutenção, explicar que a pessoa tem as competências, que era contratado por isso. Depois que tiveram uma mulher na manutenção, eles consideraram que a manutenção melhorou, porque começaram a ficar mais cuidadosos com os espaços, e virou situação normal. Mas a primeira foi difícil. A mesma coisa aconteceu na área de vendas, né? A primeira mulher, então, o diretor da área de vendas falava, não, mas a gente vai ter problema de hotel, olha, às vezes quando a gente está em alguma região que não tem muitos hotéis, a gente divide quarto, com mulher não dá, enfim, várias resistências. Até que um dia se contratou uma mulher e percebeu que a gente não teria problemas, que a mulher fazendo as entregas que precisava, tudo bem. Também, há uns 4, 5 anos atrás, eu fiz consultoria numa empresa e eles contrataram uma moça trans e eles tinham uma dificuldade com banheiro, né? Então a empresa teve que se repensar o que ia fazer, como lidar com as outras pessoas que estavam na empresa, não só quem estava chegando. Então, às vezes, a dificuldade é isso, porque existe preconceitos e situações, dificuldades de ambos os lados, ou melhor, de todos os lados, da própria pessoa, da sociedade, da organização, dos medos existentes. Então, se as pessoas ficarem muito nessa situação, se é do gênero tal, não serve, se é isso, não serve. Então, vamos pensar o seguinte, é um ser humano? É um ser humano íntegro? É um ser humano que tem inteligência emocional, que tem conhecimento? Ele tem condições de trabalhar nessa área? Tem. Então, pronto, eu acho que esse que é o importante. Acho que é isso que a gente tem que considerar. Às vezes a gente fica pensando, né, como é difícil fazer o simples, né? As pessoas gostam muito de complicar. E é como vocês falaram, né? Todo dia você parece que não, mas você se depara com alguma coisa, a todo momento você tem que provar, tem que se defender, né? Tem que ter voz, tem que ter atitude. E aí eu quero perguntar agora para a Alexandra. Alexandra, achei muito bacana, ontem eu até estava falando com a professora Vânia, uma das grandes paixões é ciências sociais. E você pensa em cursar, como você falou, né? Dentro dessas políticas sociais, o que você pensa do que você pode trazer enquanto uma pessoa inteligente que pensa em pesquisa? Qual seria a sua ideia? Se dá para perguntar isso agora ainda, né? Bom, a minha vontade, na verdade, em querer ir atrás de ciências sociais é exatamente por questão de ela estudar também a questão do comportamento do ser humano. Eu acho muito bom, principalmente é, eu que lido assim com diversas situações do dia a dia, a gente também entender a raiz do porquê as coisas acontecem assim. Porque a gente tendo a raiz, tendo conhecimento da raiz dos acontecimentos, a gente já consegue ter um gatilho para desarmar as pessoas, e assim a gente tem argumentos para talvez fazer a roda da diversidade, a roda da igualdade girar. Então, eu penso muito nessa questão, então, sempre de muito nova, quando eu me entendi como pessoa trans, como mulher trans, né, como travesti, como eu falo, em sempre me armar com argumentos, exatamente para eu poder desarmar, porque o que mais acontece é a gente que nem a questão de tipo de eu ter que reforçar a todo momento, né? Que é uma coisa da mulher, né? Mas além de eu já ter que reforçar a todo momento que eu sei de que eu posso e eu consigo, eu tenho que me reforçar também a todo momento de que eu sou mulher e eu tenho que vir enfrentar e falar, não, eu sou mulher sim, e você não vai poder dizer o contrário. Então, por questão de ter tudo isso, se a gente não vem armado de argumentos, a gente perde. Então, nada melhor do que o conhecimento, nada melhor do que o estudo para poder armar e assim a gente conseguir colocar que seja vantajoso e que seja bom para todos, que a sociedade ela seja igual para todos. Então, eu penso muito sobre isso no momento em que eu penso em fazer minha faculdade, porque assim eu não consigo não só ter o aval, ter um resguardo para eu poder me defender, mas para se necessário eu defender pessoas iguais a mim que precisam de uma defesa. Então, assim, a minha ideia mesmo é fazer as ciências sociais não para testar esse resguardo, né, esse argumento, mas também por questão para eu poder já estar trabalhando como professora futuramente, se assim eu conseguir, porque daí, tendo uma pessoa trans como professora e você vendo pessoas trans dentro da escola, quer queira ou não, a gente consegue também mostrar que se eu conseguir, ela consegue. E é a questão que a gente volta sempre na mesma tecla, de certo modo, que é a questão da representatividade.
representatividade trans é muito importante. Então, por isso que eu sempre falo mesmo para pessoas cis que veem pessoas trans indo atrás de um sonho, seja uma carreira, seja um estudo para poder formar uma carreira, é que apoie uma pessoa trans. Então, se você tem como dar uma aval, se você como dar um resguardo para ela, se tem como você ajudar ela de alguma forma a chegar lá nos seus objetivos, ajude, porque você não está ajudando só ela, você está ajudando toda uma comunidade a ver que ela não é mais invisível. Pessoas trans estão tomando os lugares, a gente já está possuindo o que é nosso de direito, que foi retirado há muitos anos, e a gente não vai parar. Então, e por isso que eu digo, se vocês se verem uma pessoa trans numa situação que precisa de ajuda, ajude e apoie e mostre para ela que ela é capaz. Porque muitas vezes nem ela sabe do que ela é capaz por questão de não ter ninguém para apoiar. Alexandra, eu gostei muito quando estou gostando de tudo que você está falando, tá? E principalmente quando você falou, né, da importância de estar com crachá, porque você também passa para as outras pessoas trans, né, que elas também podem ter uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de carreira. E tudo isso você fala de uma forma muito suave, muito tranquila, sabe? Você é muito segura. E isso é muito importante. Já que você está conosco, eu queria saber, aqui dentro da sua trajetória, qual foi o momento marcante que você teve aqui na empresa? Bom, pelo menos para mim, como eu informei hoje mais cedo, já é a segunda vez que eu volto para a empresa. Eu já tive a oportunidade de trabalhar aqui como menor aprendiz. Na época eu ainda não tinha feito a transição de gênero. Eu fiz alguns. Na verdade, a minha transição de gênero, eu acabei me assumindo no final daquele ano, logo após eu ter saído da empresa. E quando eu retornei, eu de certo modo eu nunca me senti assim. Não senti certo medo, como eu já tive ao entrar em outras empresas por questão disso, que é a questão, porque eu ainda não retifiquei meus documentos, né? E o que mais acaba sendo desconfortável, eu digo, para mim, é a questão do tratamento e a questão de lerem ou de falarem em voz alta, alguém ficar descobrindo o nome morto, né? Como a gente fala. Só que em nenhum momento na empresa eu senti isso. Então, tipo assim, pelo menos uma das coisas que eu vi foi a questão de de verem a minha expressão de gênero, né, de verem que tipo o nome era divergente da minha expressão de gênero, me foi questionado logo de início se aquele nome era um nome confortável para mim. Então, a partir do momento, você já vê que a empresa ela não só abre as portas, como ela também tem uma preparação para receber pessoas trans, coisa que eu acho que é o que às vezes falta em certas empresas. Como a professora mesma disse, em questão do banheiro e tudo mais, é exatamente essa questão de ter a preparação para receber pessoas trans. Então, não que tenha que ter um tratamento especial, mas tem que ter certos cuidados exatamente para evitar o constrangimento, principalmente nesses casos. Então é algo que, tipo, que me surpreendeu muito, coisas que em outras empresas que eu trabalhei eu já não tive. Não tive essa ressalva. Fico muito feliz de verdade. E assim, é porque como vocês falaram todas, né? O que é mais importante quando a gente fala da diversidade é representatividade. Não adianta nada a gente falar de diversidade se a pessoa que entra não se identifica ou não vê outras pessoas, né, que realmente as representem. Então, a diversidade, ela é representatividade. Ao mesmo tempo, a gente fala que a representatividade muda o jogo da diversidade. Então, assim, é algo muito complexo, mas ela é uma coisa muito evidente. E aí, a gente olhando aqui, pensando, vamos voltar um pouco aí para as professoras, pensando na área da educação, né? Quando a gente fala aqui na educação que a gente começa a estabelecer, estruturar, né, conhecimento, valores, enfim. Logicamente que isso vem da família, né, vai se formando. Mas se a gente olhar dentro da educação, como é que vocês veem hoje a educação como uma porta facilitadora, né? Ou uma voz realmente que possam ser a voz de todos para a gente ter um cenário diferente hoje. Eu perguntei logo para vocês como é que vocês poderiam, através da educação, inspirar essas pessoas. E hoje a gente voltando a ver essa educação, mas elas tendo o sentido mesmo do respeito, da comunicação, do bem-querer das pessoas, sabe?
de amar o diferente, né? Porque, afinal de contas, todos nós somos diferentes, ideias e pensamentos independentes de etnia racial, identidade de gênero, somos pessoas. Então, a gente olhando dentro desse cenário da educação, e vocês, enquanto educadoras, qual é o papel de vocês, né, dessa responsabilidade em trazer isso de uma forma mais suave, mais tranquila e, principalmente, muito pontual? Ô, Rosana, na universidade é mais fácil ter esse acolhimento, porque não se faz diferença dentro da academia com relação ao gênero. Eu comecei a dar aula faz uns 21 anos. Quando a gente recebia uma vaga de estágio, já tinha alguns requisitos, né? Olha, nós queremos um homem, uma mulher, né, um moreninho. Não, aqui não tem isso. Né? A vaga tem que ser para qualquer pessoa. Como você disse, estamos falando de pessoas, de competências tanto as hard skills como as soft skills. Então, nós treinamos todos os nossos funcionários aqui dentro para que respeitem as diferentes diferenças, né? Então, esses alunos e alunas não são abordadas pela forma de vestir, porque não pode, isso é desumano, né? Como elas são abordadas nas ruas. Se você olhar, então, a universidade tem esse ambiente, a gente acolhe, a gente orienta, a gente toda hora fala, dá exemplo, nós temos que ser os melhores dos melhores, né? Vocês têm que fazer a diferença por meio do estudo, por meio do empenho, da pontualidade, de ser uma pessoa que, sendo diferente, é extremamente diferente, tem um plus, né? Esse plus é a competência e toda essa bagagem que você traz de histórias de vida, como traz a Alexandra, para dentro da profissão, Por outro lado, se formos nos reportar para o ensino básico e fundamental, já não é assim. Então, porque há um preconceito dentro da nossa sociedade, e os livros que tratam alguma coisa relacionada ao gênero já são colocados como são textos que estão estimulando as crianças a serem transexuais, a terem uma orientação sexual diferente, né? Então, é difícil, né? Agora, no Brasil, está sendo implantada uma política de acessibilidade dentro das escolas com um programa governamental efetivo, agora, 2020, né? Então, a criança autista, a pessoa com autismo, às vezes a pessoa é um gênio, mas ela tem um autismo, né? Algumas coisinhas ela tem de diferente, ela tem, né, esse plus. Mas agora que ela tem uma política efetiva para acolhimento, né? Então, acaba sendo, olha, um acontecimento, você ter um aluninho autista na sala, ou com outra diferença, ou surdo. O ensino de Libras é uma forma de você integrar as pessoas, mas com relação ao gênero ainda é bem complicado. Então, esse jovem vai ser acolhido mesmo dentro da universidade, porque ele não é acolhido até na sua infância, na sua adolescência, ele é rejeitado tanto na escola, sofre bullying, apanha no meio da rua, apanha dentro de casa, né? Então, é uma coisa bem complicada. A cabeça dessa pessoa acaba até... A hora que chega na universidade, você acolhe e fala assim, não, mas será que está acolhendo mesmo? Eles ficam com certas dúvidas e receios, por quê? Porque, né, tiveram uma tratativa diferente a vida toda, né? Então, precisamos ter um ensino mais, desde o início, né, como acontece em alguns países, bem mais inclusivo, né? E na universidade, a gente acolhe, a gente coloca nas vagas de estágio, eu sempre falo, olha, você vai ser meu orgulho. E não errei com ninguém até hoje, né, nesses 21 anos. Eu tenho alunos assim que, nossa, falam, gente, olha,
Mas eu ouvi você, né? Você acreditou em mim? Eu falei, sim. Falei que você não podia fazer feio, porque você era diferente, você era maltratado, não era? Então, e agora? Agora eu sou respeitado por todo mundo, tá vendo? Então, são executivos de empresas hoje, executivas, são pessoas de... Nossa, e tem uma gratidão tão grande, né? E por incrível que pareça, são essas pessoas que sustentam suas famílias hoje. O desprezado, a desprezada, é que leva o conforto e que dá o orgulho para a família inteira, porque nessa hora que está lá em cima, na alta cúpula da organização, agora não, não tem gênero mais, né? Não, executiva, ó, né? Ninguém questiona mais, mas teve que apanhar muito, né? Da vida, infelizmente, né? Teve que engolir muito sapo, teve que ter muita rejeição e teve que estudar muito, aprender muito para chegar onde está. Então, dentro da universidade, eles são mais acolhidos, mas antes disso, não são, infelizmente. Professora Célia, se você quiser complementar essa pergunta, acho até interessante, mas aí agora a professora Vânia falou de uma coisa bem importante que a gente estava pensando. Se a gente ficar imaginando o aluno, né, dentro da universidade, e que muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não, às vezes, né, pode ser que a oportunidade de estágio seja, entre aspas, a primeira vez que ele vai ter uma oportunidade de um trabalho, né, fora, entrar no mercado de trabalho. Então, aí pensando nisso, como que hoje você vê, né, esse primeiro start de estágio, né? E principalmente quando a gente fala das mulheres aí, ou mesmo que sejam as trans, enfim, qual que é o papel da empresa? Como é que a empresa pode estimular cada vez mais o estágio para que essas pessoas se sintam fortalecidas? Aí a gente vai falar da diversidade, tá? Ok. Deixa eu só completar um pouquinho com relação à questão da educação. Eu comecei a dar aula em 1985. Naquela época, os professores, no geral, tinham muita dificuldade de lidar com qualquer diversidade. Até se uma menina ficasse grávida, sendo solteira. Eu acho que isso mudou bastante. Hoje, os professores são preparados para atender a diversidade. Eu acho que, por exemplo, onde nós estamos aqui no Nivem, é tudo tão natural que a gente nem fica dizendo que alguém é diferente de alguém. É uma coisa que acontece, é normal. Eu me lembro quando foi o primeiro aluno que veio autista, avisaram para a gente que viu um aluno diferente, deram algumas orientações para a gente. Mas na sala de aula, a gente não fica dizendo fulano é diferente, ciclano, é assim o assado. E eu acho que os alunos também, os colegas, já aceitam mais. Com relação à empresa, como ela pode se preparar e como é que ela pode incentivar, um dos pontos que ela precisa é contratar essas pessoas, mas fazer um processo seletivo digno, honesto, correto, quer dizer, contratar pelas competências, como nós já falamos sobre isso. Uma outra situação que ela precisa treinar as pessoas que ela tem, né? Se as pessoas sabem receber, como as pessoas vão receber, porque não é tratando... Tudo bem, tem algumas diferenças, mas tem que lidar com essa situação. Vou dar um exemplo para dizer o que eu quero dizer. Uma vez eu contratei uma pessoa surda e nós começamos a treinar o departamento para aceitar essa pessoa, porque no início ninguém queria a pessoa surda porque achava que ia sobrar mais trabalho para o outro, que ele não ia saber se comunicar, né? Então nós trabalhamos com esse departamento primeiro, para que o departamento acolhesse a pessoa, aceitasse a situação e soubesse lidar com ela. Então não adianta só eu trazer a pessoa, porque se eu a contrato e não preparo o ambiente, as pessoas também daqui não sabem como lidar com ela, então ela acaba sendo rejeitada mais uma vez. Então, o que as organizações podem fazer é criar uma possibilidade de contratação e se capacitar para receber as pessoas. Eu penso que seja isso, Rosane. Gostei. Agora, porque a gente fala mesmo, né? É engraçado quando a professora Célia falou, né, que teve que trazer a pessoa e teve que treinar primeiro todo o departamento, porque às vezes as pessoas nem sei falar, na realidade, se às vezes já tem um preconceito, mas é o medo de não saber como, né, lidar com aquela situação. Então, é mais fácil você rejeitar, né, para você até se precaver, né,
do que você enfrentar algo completamente diferente, que vai ser muito mais trabalhoso. É o que as pessoas pensam. Quando, na realidade, não. Às vezes, as pessoas elas precisam se abrir para o novo, para o diferente, para ver que essas conquistas, quer dizer, essas situações são situações da vida. Que se não acontecer aqui, vai acontecer lá na frente em um determinado momento. Mas as pessoas, elas preferem, né, já colocar ali um ponto de parada, que é uma forma delas não terem que enfrentar aquela situação. Porque, às vezes, né, mexer com alguma coisa que te tira da zona de conforto traz um certo desconforto para a pessoa. A realidade é essa mesmo, né? Perguntando agora para a Alexandra. Alexandra, eu queria saber de você, porque a gente está quase finalizando, tá? A gente falou desse universo feminino, do seu olhar muito consciente em relação ao mundo, que eu acho isso uma maneira muito bonita, pacífica, sabe? E porque é você mesmo, porque às vezes você vê pessoas que às vezes podem atravessar algum tipo de situação e com isso as pessoas ficam mais ríspidas, né? Elas ficam um pouco mais reativas. E aí eu acho que é uma questão de consciência, sabe? Da certeza das coisas que você quer. Então, olhando dentro do que a gente pensa de um universo feminino, né? Eu fico querendo entender de você e, assim, como as palavras finais ou o que você quiser falar, que de repente eu posso ter deixado de perguntar, o que você espera daqui para frente, até quando a gente fica olhando um ano de pandemia, né? Onde as pessoas tiveram realmente um ano muito complicado, ainda está, né? E realmente eu acho que as pessoas, eu espero, né? Apesar que eu já escutei frases, eu acho que depois dessa todo mundo vai sair melhor, né? É difícil, porque eu também tenho umas certas, né? Porque quem é o que é, não é a pandemia que vai te sensibilizar. Porque ao longo da vida aconteceram tantas coisas que se você estudar em termos de história, iam trazer uma sensibilidade maior para você em relação ao outro, não é? Mas olhando, pensando, porque a gente sempre gosta de pensar de uma forma generosa em relação ao futuro, então eu pergunto para você, Alexandre, o que você imagina que vai acontecer? O que você espera, tá? Não é que vai acontecer, o que você espera de melhor daqui para frente? Bom, pelo menos pelo que eu tô vendo, o andar das coisas, né? Pelo menos assim, há um tempo, pela minha visão, eu vejo que as coisas elas têm melhorado a passos de formiga em relação à diversidade, mas melhorado. E eu acho importante, é, pelo menos assim, o que eu penso é a gente não desistir em relação a tudo, sabe? É difícil, eu não nego, mas quem tem conhecimento e pode ajudar, ajude. E quem tá na batalha não desiste. Porque a gente vai conseguir. Tipo, a gente já chegou até aqui, sabe? E falta tão pouco. E eu acredito que, por mais que falta muito em comparação a tudo, falta tão pouco, sabe? Então eu acho que o primeiro de tudo, o que a gente está conseguindo, é pelo menos ver pessoas trans, já focando nesse lado, como ser humano. Então é coisa que já não se tinha até, tipo, meia década atrás, sabe? Então, se reconhecendo pessoas trans como ser humano, a gente já consegue avançar. E não reconhecendo só como ser humano, mas reconhecendo ela no seu gênero, da qual ela se identifica. Então, tipo, metade do caminho já tá andado. Então, o resto a gente consegue ir atrás, sabe? Então, é realmente a gente não desistir e ir atrás do que é nosso pelo direito. A gente já conseguiu bastante coisa, mas ainda falta muita. Mas é só a gente seguir em frente. E agora falando assim de uma forma um pouco mais pessoal, espero que eu consiga passar no vestibular para eu poder seguir com os meus sonhos e conseguir fazer a minha faculdade. Porque é que nem a questão do crachá, parece que não, mas ver uma pessoa trans, ver uma travesti numa sala de aula de ensino superior, pesa e muito no sistema que a gente vive hoje. Então, se as pessoas tivessem conhecimento sobre o peso de uma ação como essa, o peso de uma situação como essa, eu acho que talvez as lutas seriam mais levadas a sério. Nossa, é bem importante, né? É muito significativo, porque a todo momento a gente tem que pensar na responsabilidade que a gente tem com o outro, né? A responsabilidade que a gente tem com o outro, porque não adianta só a gente falar que a gente faz pela gente, né?
a gente tem responsabilidade com o outro o tempo inteiro. Então, foi como as professoras citaram e falaram das situações, né, dentro da Univem, quando tem que acolher as pessoas que elas vêm procurar, a partir do momento que a pessoa chega perto de você, o teu papel principal realmente é você se preocupar com ele. Então, ali passa a ser a sua responsabilidade. Não dá para falar, eu não posso mudar o mundo. Não, eu acho que se cada um, né, fizer a sua parte de olhar para o outro, ter essa responsabilidade, como você, Alexandra, está falando, e como as professoras colocaram, eu acredito que a gente já vai ter grandes avanços, né? Porque realmente é aquela coisa, eu acho que através da generosidade também vem o empoderamento, né? Necessariamente não precisa ser agressivo. Acho que precisou lutar, precisamos continuar lutando, porém, né, com um pouco mais de suavidade, que é o que a gente consegue fazer, não é? Professora Vânia, professora Célia, eu também gostaria de ouvi-las. Se eu deixei de fazer alguma pergunta, fiquem à vontade e eu agradeço imensamente. Rosana, você falou de lutas, né? Nós temos que falar um pouco mais de mulheres, continuar muito na luta mesmo, porque ainda no Brasil existem algumas barreiras para a mulher adentrar o mercado de trabalho, principalmente no âmbito público, né? Eu abordei na minha tese a questão dos exames ginecológicos evasivos. Hoje estamos em 2020, entrando em 2021, para você entrar em concursos públicos de determinadas instituições, a mulher é submetida a exame de Papa Nicolau e acima dos 40 anos, além do Papa Nicolau, você é obrigado a fazer o seu exame de mamografia. Dá para saber se, como se fosse, né, como a gente faz todos os anos como preventivo, mas como excludente a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, isso é uma violência, né? Isso acontece em uma universidade pública conceituada no país hoje. Para você ser aluno no exame admissional, você ter esse tipo de requisitos, você tem que cumprir esse requisito, né? Para concurso na Polícia Civil e em determinados estados você ter isso ainda. Nós não podemos mais concordar com esse tipo de atitude. Não justifica. Por quê? Por parte dos homens, não é exigido do homem exames, nós estamos no Novembro Azul, mas não é exigido aos homens o exame de próstata. Por que para as mulheres há essa exigência? Primeiro, para saber se não está grávida. Segundo, né, se tiver o câncer, então vai ser um problema para a organização. Gente, isso não pode mais acontecer num país, né? Então, é uma questão que muitas juízas já estão entrando com ação, mas se as mulheres ficarem caladas a esse respeito, esse tipo para mim, é uma violência, né? Esse tipo de violência, esse tipo de discriminação vai prevalecer na nossa sociedade. Então, nós temos que combater, né, esse sexismo, esse absurdo que ainda acontece nos editais. Então, eu queria deixar aqui até para reflexão, mas para que muitas das seus colaboradores, né, que estiverem assistindo essa nossa conversa, que se um dia prestar algum concurso e tiver esse tipo de requisito, que entre na justiça, porque isso não pode prevalecer. Isso é uma agressão e é uma forma de discriminação muito grande. Então, a nossa luta, você vê, tem isso, nós temos muito a lutar ainda, muito a combater, para que nós tenhamos uma sociedade mais igualitária no que se refere à mulher adentrar certas profissões aqui no Brasil. E do mais, assim, olha, eu queria agradecer a vocês por essa iniciativa, por tratar as diferentes diferenças como iguais. Uma coisa tão rara nas organizações brasileiras e nas organizações de outros países também. Então, isso é o primeiro passo, acho que para o sucesso, né, é ver um colaborador feliz, é ter igualdade, e isso vocês conseguirem implantar aos poucos. Não é fácil, eu sei, né, você tem, são milhares de funcionários, imagine,
São milhares de funcionários e que a Alexandra mesmo citou, tratam as diferenças como iguais. Então, isso faz parte da cultura da organização e que não pode deixar morrer nunca. E vocês estão de parabéns. Sucesso para vocês sempre. Bom, eu concordo com tudo que a professora Vânia comentou. Eu acho que a gente tem muitas dificuldades com relação à mulher, muitas situações difíceis. A gente fala que o maior número de alunos hoje é da universidade, mas a gente não tem o maior número de profissionais, mulheres como executivas, ainda é um número que não é tão significativo. Também concordo com você, Rosana, quando fala que a gente tem que se preocupar com o outro, cuidar do outro, é verdade, né? Isso é uma realidade. Só que tem uma coisa muito importante também, que eu acho que é a gente cuidar da gente, a gente saber fazer uma carreira, sabe? A gente definir por que caminho vai. Quando a professora Vânia falou que eu comecei como auxiliar dos auxiliares, é verdade, eu comecei a trabalhar, eu estava para completar 16 anos, eu era auxiliar e ficava o dia inteiro preenchendo cheque e marcando quantas horas tinha no cartão. O cartão era um papel ainda. Meu primeiro salário, eu comprei uma calça. Até hoje eu não sei se a calça era cara ou se o salário era pouco. Estou com essa dúvida até hoje. Bom, eu sei que eu fiz uma carreira, aos 18 anos eu tive uma orientação para definir a minha carreira, e eu defini que eu queria 2 carreiras, eu queria docência e eu queria trabalhar na área de empresa porque era o que eu gostava. Tem detalhes aí que eu poderia ir vendo. Aos 22 anos eu já ocupava um cargo de liderança, né? Nos últimos 20 anos eu fui executiva de uma empresa. Nos últimos 20, não, antes de, porque agora os últimos 6 eu tenho uma organização. Eu leciono na graduação, na pós-graduação, já lecionei fora do país. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é cuidar dos outros, mas cuidar da gente. O que eu posso fazer por mim? Né? O que eu posso cuidar? Como é que eu posso traçar a minha carreira? Como é que eu posso definir o que eu vou fazer? A gente sabe que existe uma situação. O conhecimento pode me levar em muitos lugares. A pessoa precisa ser segura, e a segurança vem do que ela conhece. Então, o que eu espero para os dias futuros? Que as pessoas se tornem cada vez mais humanas, que não se percam por questão de falta de ética, que sejam íntegras, que valorize aos outros e a ela própria. Eu quero muito agradecer a você pelo convite, da doutora Vânia, também da participação da Alexandra. Estou muito satisfeita de ter participado com você e estar estado aqui com vocês. Muito obrigada. Eu agradeço demais, imensamente, mais uma vez, a Univem. Agradeço às professoras doutoras, Vânia, Célia, Alexandra. Foi um prazer conversar com você. Terminamos mais um Diversificando. Agradeço demais. Eu acho que é importante a gente conversar, ter um debate de ideias, para que sejamos mais tolerantes e que a gente possa ser compreensivo, como a professora Vânia falou, né, das diferenças e os diferentes, né, mas que e principalmente que a gente tenha essa sensibilidade. E como a professora Célia falou, cuidar da gente primeiro, para a gente também cuidar melhor dos outros, pensar na nossa carreira, que é assim que a Alexandra também pense fazer com a dela e que já está fazendo. Alexandra, para você, eu espero que no dia que você passar no vestibular, passa lá na sala do RH para a gente comemorar, por favor, tá? Que isso vai ser muito importante para a gente, tá bom? Eu agradeço a todos e me despeço como sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas você vai estar assistindo a gente. Obrigada, viu? Tchau.